Salve galera, começando mais um programa do Sai Que É Sua. Se você estiver nos assistindo pelo YouTube, não esquece de se inscrever, curtir, comentar, compartilhar esse vídeo, alastra pra geral. E hoje eu vou falar de jogador com personalidade, assim, que não tem mimimi, coisas que aconteceram na vida desses jogadores, assim, que transformaram eles assim, porra, esse cara aí é um... Jogadores autênticos. Autênticos, essa é a palavra. Vocês lembram de um jogador chamado Hakan Şükür, que é o jogador que até hoje detém o gol mais rápido da história das Copas, né, que foi em 2002. Depois que ele parou de jogar, ele se elegeu deputado lá no país dele. Mas em Istambul, em Ankara... Na Turquia, ali perto dos balão. Capadócia. E ele era do partido do presidente, né? Só que assim, quando ele se elegeu deputado, ele começou a ter uma proximidade muito grande com um padre lá. Do balão? Que era inimigo do presidente, né, esse padre. E aí, o padre tinha um inimigo? Tinha um inimigo. Que horror, e aí, após algumas... Que igreja é essa, né? Algumas farpas no Twitter e tal, não sei o quê. Ele hoje, né, tá trabalhando nos Estados Unidos, ele não pode voltar pra Turquia sob pena de ser condenado à morte até. Eu fico imaginando, você pede um Uber assim nos Estados Unidos e aí vem um Celta. Imagina. 4 portas. Socorro, você fala, é pegadinha, né, filho? Tudo filmado, socado no chão, né? Você é louco, mano. Aqui Ainda no se fosse Brasil... o Moradei, né? Fala, ei, Moradei. Imaginava, mas não queria te avisar. Próximo jogador que eu vou falar é Paul Brighton. O sincero, como dizem por aí. Sempre se lascou por tudo que ele falava, porque ele falava que ele pensava, não tava nem aí pros outros, tal, não sei o quê. Quando ele foi ser chamado para a seleção de 81, ele acabou sendo dispensado porque ele chamou o técnico de senil, o auxiliar de idiota e os companheiros de time de burro. Aí é óbvio que ele foi cortado, Claramente, né? ele É não queria. óbvio que ele né? assumiu a braçadeira de capitão. Inclusive, fizeram uma estátua pra ele lá. O próximo jogador, a gente já comentou dele nesse vídeo aqui, ó. É o Boêmio. Quem é o Boêmio? O Boêmio é o George. George Best, jogador da Irlanda, né? E tem aquela célebre frase, né? Que ele gastou dinheiro com carros, bebidas, mulheres e o resto ele desperdiçou. Ele nunca conseguiu jogar uma Copa porque a Irlanda nunca conseguiu se classificar. Era uma bosta. Os eliminatórios, né? Só lembrando, Bruno, ele era da Irlanda do Norte, né? Da Irlanda do Norte, da Irlanda do Norte. E consegue ser pior que a normal. Consegue ser pior que a outra Irlanda. E ele era um cara tão bom vivant, né, vamos dizer assim, que ele curtiu mesmo. Até enquanto ele jogava, ele bebia, fumava, não tava nem aí. E aí, como grande última atitude, ou deixar o seu recado aí pro mundo, ele deixou ser fotografado em seu leito de morte, né? E aí a frase era, não faça o que eu fiz, né, ou não façam como eu fiz e tal. E aí hoje o aeroporto de Belfast tem o nome dele. Ô Bruno, não sei se você se lembra, quando eu comentei do George Best, Muito provavelmente não. que ele teve um problema e tal, e aí ele meio que parou com as bebidas, parou de fumar, e ele voltou, e aí ele morreu, e aí você riu. Vou falar de Fernando Redondo. Craque de bola, jogador da seleção argentina, do Real Madrid. Depois da Copa de 94, ele teve uma discussão meio bizarra assim, mano, e meu, pé firme, assim, falando, não, desse jeito eu não aceito essa convocação. Acho que eu sei qual que O Passarella queria que todos os jogadores tivessem cabelo curto, mano. Falou assim, aqui não pode jogar. Umas conversas, né? Não é? Que ridículo. E aí o cara falou, não, minha característica é essa, se você quiser que eu jogue, eu jogo sim, se você não quiser, eu não vou jogar. E aí, antes de ser jogador, ele falou assim, antes de ser jogador, eu sou uma pessoa. Se um técnico falasse pra mim, você só vai jogar pela seleção brasileira, se você trocar de sexo, eu ia ficar na dúvida, mano. Ele, além de recusar a convocação por conta desse corte de cabelo, ele recusou uma outra do Carlos Bilardo pra Copa por conta de que ele não concordava com o esquema de jogo. Falava, esse esquema de jogo não faz sentido, prefiro ficar na minha. Vou falar de um cracaço holandês. Cruyff? O Johan, né? O Johan foi um dos
dos grandes jogadores da Holanda na época da Laranja Mecânica. Ele jogava no Barcelona nessa época, né? E aí ele teve um filho. E tava rolando aquela treta entre o povo da Espanha e os catalães, né? E ele porque queria colocar o nome do filho dele de Jordi. Aí Jordi é como se fosse tipo São Jorge, né? E aí o que ele fez? Ele falou, eu não posso pôr? Tá bom. Ele foi pra cidade dele, registrou o filho como Jordi, aí Jordi pôde ser Jordi, né? E aí ele volta pro... A gente já falou também, né? No Pais e Filhos a gente fala do Jordi. Fala. Em represália, vamos colocar assim, a ele ter feito isso, né? Ter colocado o nome do filho dele, o governo espanhol não permitiu que o Barcelona fizesse a transação, porque na época ele foi a transação, acho que mais cara da história do clube. E aí ele falou, vocês não vão permitir? Tudo bem, me registra aí como máquina agrícola. Aí o Barcelona registrou ele como máquina agrícola, e aí ele pôde vir jogar... Que ele foi por causa da Laranja Mecânica, não. Bom, outro cara que se posicionava, que eu coloquei aqui, que não tinha medo de enfrentar imprensa e dar opiniões políticas, é o doutor, né? Doutor Sócrates. Esse não tava nem mesmo. E aí disputou as Copas de 82 e 86, saiu do Botafogo de Ribeirão Preto pro Corinthians, falou que só viria depois que se formasse em medicina, subia no palanque por conta das diretas já, foi o cara que foi um dos precursores lá da democracia corintiana. No Botafogo de Ribeirão Preto ele jogava no lado do campo, quando era dia de sol, ele jogava do lado do campo que tinha sombra, e ele falava, não vou pra onde tem sol. Era sensacional, velho. Bom, eu não sei se vocês conhecem um tal de Obdúlio Varela, conhecem? Conheço o avô dele, o Drauzio. Talvez esse seja o avô do Drauzio. Obdúlio Varela foi o cara que fez o gol no Maracanaço, velho. Ele fez o primeiro gol. Por que ele tá nessa lista? Porque ele liderou greves de atletas por condições mais humanas de trabalho no Uruguai, né? Teve uma época que quiseram patrocinar, né? Patrocínio na camisa e tal. E ele falou que se dos outros jogadores podia, mas que a dele não. E aí ele falou assim que antes, abre aspas para Obdúlio Varela, antes nós os negros éramos puxados por argolas no nariz. E esse tempo já passou. Isso lá em 1900 e Guaraná com rolha, né? Depois que o Brasil perdeu a Copa em 1950, ele se viu consolando os jogadores. A matéria diz que ele ficou triste de ter ganhado no Uruguai e de fazer tanta gente ficar triste por ter perdido uma Copa do Mundo. O próximo jogador que eu escolhi é o Carlos Caselli. Carlos Kaiser, não. Kaiser, esse não foi jogador. Esse era autêntico, hein? Acho que é considerado um dos maiores jogadores da história do Chile, da seleção chilena. Ele era completamente contra o regime do Pinochet, ele falava isso publicamente, ele se impunha publicamente sobre isso, e isso causou uma série de problemas para ele. A mãe dele foi sequestrada, torturada, acredita-se que por isso, né? Não tem 100% de certeza, mas enfim, né? Você se posiciona contra um ditador, alguma coisa pode ser que aconteça com você ou com alguém da sua família, né? Eles foram convidados a ir lá pro palácio, né, de La Moneda, e ele não cumprimentou o Pinochet pela vaga na Copa e tal. E não queria se juntar a isso. Vou falar do Drogba? Drogba. Ia jogar Costa do Marfim contra Madagascar. Tava rolando um conflito na região. E aí ele exigiu que fosse num lugar onde as duas torcidas pudessem participar. Ele tinha tanto prestígio que ele conseguiu, junto ao presidente, colocar lá 25 mil pessoas no estádio. Aí, obviamente, que Costa do Marfim sentou o quiabo no Madagascar, ganhou de 5-0. Mas o mais engraçado é que o presidente e o guerrilheiro estavam juntos na mesma tribuna assistindo o jogo. Depois disso, meio que a guerra meio que cessou, entendeu? Então meio que ele acabou com a guerra, tá ligado? Caralho! E hoje ele é dono do Phoenix Rising. O próximo jogador que eu vou falar é Predrag Pazic, jogador da antiga Iugoslávia. Ele jogava maior parte da carreira foi pelo FK Sarajevo.
da Bósnia e Herzegovina, mas ele pendurou as chuteiras mesmo no Stuttgart, né, no time alemão. O que chamou a atenção na trajetória foi que assim, que tava rolando as tretas lá, né, na Iugoslávia nessa época. E ele podia ter ficado na Alemanha e falar, não, vou ficar aqui de boa, sem crise, nada. Mas ele não, ele decidiu voltar para Sarajevo lá, né. Os conflitos estavam rolando e o que ele fez? Ele montou uma escolinha de futebol para ajudar a criançada, né, dar uma espairecida. E tava rolando uma limpeza étnica na região e o cara que tava fazendo isso era um dos psicólogos do FK Sarajevo, um dos caras que trabalhavam com ele lá no clube. Acho que foi isso que ficou mais marcante na vida dele. Enfim, ele conseguiu o máximo que ele pôde fazer lá pelas crianças, tal, na escolinha, mas como vitimou muitas pessoas essa guerra da Iugoslávia lá, o campinho de futebol acabou virando cemitério. Acho que ele meio que deu uma desencanada da vida, voltou para a Alemanha. Bom, para finalizar a lista, um jogador chamado Rachid Makhloufi, um argelino, jogou no Saint-Étienne, jogou a Copa do Mundo em 58 pela seleção francesa. Quando ele tinha 21 anos, ele recusou ser convocado pela seleção francesa para jogar na Frente Nacional de Libertação, que era um time que não era reconhecido pela FIFA, mas fazia amistosos tal, na Europa e na África acho que para angariar algum tipo de fundo. Na época eles ganharam da Hungria, da Tchecoslováquia, da Iugoslávia, que eram times bons na época. Né? Quando a Argélia foi declarada independente, ele conseguiu voltar a jogar pela seleção da França. O cara é argelino. Agora que você se desvencilhou, deixa eu ir pro lado mais forte, né? Pois é. Copa do Mundo de 82, ele foi o técnico da Argélia. Bom, então é isso, pessoal. Foi uma lista de jogadores que tinham personalidade forte, que tinham, né, não tinham papas na língua, faziam o que queriam fazer mesmo. Se você estiver pelo YouTube, não esquece de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever no nosso canal. Aquele abraço e fala!